Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e juntamente comigo vamos agora verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí na tela, aula de número 31, objeto de conhecimento, identificação e descrição do espaço amostral de eventos aleatórios e cálculos de probabilidade. Detalhamento, espaço amostral de eventos aleatórios, ok? Então, dito isto, pegue agora seu material, preste bastante atenção e vamos dar início à nossa aula. Então, meu povo, como vocês viram, a nossa aula vai tratar de eventos aleatórios. E um evento aleatório é algo que a gente vê muito em probabilidade, certo? Quando você, de repente, está numa roda de amigos e você tem uma apostazinha, né? Ah, quer ver a chance de eu acertar um chute daqui de longe? Quer ver a chance de eu jogar um dado e cair o número 3, por exemplo? Então, tudo isso são eventos, são situações que envolvem probabilidade. A primeira pergunta que pode surgir, então, é a seguinte. Beleza, mas o que é a probabilidade? Vamos pensar no seguinte, então, que a probabilidade, na verdade, ela é um conceito estatístico, o qual está relacionado a situações aleatórias. A probabilidade de um evento ela é indicada por um número entre 0 e 1, sendo 0 um evento impossível e o 1 um evento certo, ok? E o cálculo da probabilidade de um evento ele é sempre realizado pela razão entre o número de casos favoráveis ao evento e o número de casos possíveis. Ou seja, a gente tem que verificar o que a questão pede, o que você quer descobrir, por exemplo, né? Quer determinar a probabilidade e quais são as chances que você tem de isso acontecer, tá bom? Agora, vamos verificar aqui um outro elemento muito importante dentro do cálculo de probabilidade, que é o seguinte. Vamos verificar o experimento aleatório. Experimento aleatório é o experimento que, ao ser realizado várias vezes, em mesmas condições, ainda assim gera um resultado imprevisível. Por exemplo, nada te garante, se você for jogar um dado, por exemplo, aqui várias vezes, tá? Nada vai te garantir que esse dado sempre vai cair no número 2, embora seja possível, ok? Então, voltando aqui para o texto do experimento, reparem que nós estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano o tempo todo. Por exemplo, ao realizarmos o lançamento de um dado comum, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível termos com precisão o resultado de lançamento. Então, foi o que eu acabei de falar. O experimento aleatório, por mais que você realize uma, duas ou várias vezes o mesmo experimento, a mesma situação, nada vai te garantir que você vai sempre obter um mesmo resultado ou até mesmo o resultado que você quer. Um outro exemplo que a gente pode citar é o seguinte. Vamos imaginar que você pega uma moeda, logicamente a moeda tem dois lados, cara e coroa, e você quer, ao lançar a moeda 3 vezes seguidas, ou até mesmo lançar 3 moedas diferentes, é a mesma situação, tá? Você quer que em todas elas apareçam coroa ao lançar a moeda. É algo que é possível acontecer? Com toda certeza. Mas você tem a garantia que isso vai acontecer? Não, não temos. Por quê? Justamente porque se trata de um experimento aleatório, ou seja, é algo que pode acontecer sem você ter comando disso, tá bom? Então a gente tem aí, eu citei agora para você, o dado e a moeda, mas a gente tem várias outras situações no nosso cotidiano, ok? Agora, tem um elemento muito importante também dentro da probabilidade, que é o seguinte. Vamos falar agora sobre o espaço amostral. Bem, por definição, reparem que o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento aleatório. Conhecido também como conjunto universo, o espaço amostral ele pode ser representado pelo símbolo grego ômega, que é justamente essa letrinha que nós temos aqui, e eu vou destacar para você agora. Reparem. Então, o ômega é essa letrinha aqui, tá? Uma letra grega, ok? Em um experimento aleatório, conhecer o espaço amostral
é essencial para que a gente consiga calcular a probabilidade de um evento acontecer. Por exemplo, hoje é muito mais comum você ter dados de vários tipos com várias faces diferentes. Por quê? Porque é muito comum nós termos em jogos, né, seja com jovens ou adultos, jogos de RPG. E esses jogos de RPG, eles possuem dados com 12 faces, 20 faces, 8 faces, ou mais e até menos, tá? O dado comum, vamos dizer assim, que a gente está acostumado a trabalhar com ele, é o dado onde ele possui 6 faces. Logicamente, cada uma das faces é numerada de 1 até 6. Se, logicamente, então, o dado possui 6 faces, é porque o espaço amostral do dado, ele vai de 1 até 6. Um dado comum, vamos dizer assim, tá? Ok? Agora, se este dado, ele possui este espaço amostral, que vai dos números de 1 até 6, não tem como a gente lançar um dado e querer, de repente, que apareça o número 8. Por quê? Porque o espaço amostral, no espaço amostral, aliás, de um dado, não existe o número 8. Perfeito? Então, como o texto falou agora há pouco, é muito importante que você conheça o espaço amostral do elemento ou da situação que você está trabalhando, tá? Por quê? Para você verificar primeiro se é possível calcular ou não a probabilidade de um evento qualquer mediante esse elemento, tá certo? Agora, existem, logicamente, outros tipos de situações onde a gente consegue também determinar o espaço amostral. Vou te mostrar agora, olha só. Além do dado, nós temos aí, então, uma moeda, tá? A moeda, ela possui, aqui no caso, o seguinte espaço amostral. Ela vai ter, então, duas situações. Ao lançar uma moeda, só pode aparecer aí ou cara ou coroa, tá legal? Então, professor, e se de repente eu jogar a moeda e ela cair em pé? Turma, é uma situação que pode acontecer? É uma situação que pode acontecer. Só que esses pormenores, vamos dizer assim, a gente descarta, tá? De repente a moeda ela não cai com a face voltada para cima. É possível? É possível. Mas aqui para a gente não considera esta situação, tá? Assim, a gente sempre vai considerar a situação que a gente consegue determinar a face de uma moeda, perfeito? E aí, logicamente, essa moeda só tem dois elementos, né? Duas situações para um espaço amostral. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa, perfeito? Agora, pessoal, quando a gente for determinar esse espaço amostral, aqui, ó, a letrinha ômega, tá? Geralmente, os livros de matemática, eles chamam de coroa sendo a letra C e de cara sendo a letra K. Mas, professor, por que a gente vai considerar letras diferentes? Por que a gente vai considerar letras diferentes? Justamente porque são duas palavras que começam com a mesma letra, tá legal? Então, aqui no caso, cara, letra C, aliás, coroa, letra C, cara, letra K. Uma outra situação que a gente tem é ao nascimento de uma criança, de uma mulher grávida, logicamente, tá? Nós só podemos ter duas possibilidades. Essa criança só pode nascer do sexo masculino ou do sexo feminino. Aqui para a gente, então, para diferenciar, a gente vai dizer que esse espaço amostral, tá? Ao nascimento de uma criança, essa criança só pode ser homem ou pode ser mulher. Perfeito? Agora vamos supor uma outra situação bem interessante. Uma situação em que você esteja envolvido numa gincana e essa gincana, ela pede que você gire uma roleta, tá? Então, tá aqui a roleta ao meu lado, atenção, olha lá, apareceu a bichinha. Vamos aqui, volte para cá a roleta. Isso, agora vamos girar a roleta. E aí ela vai girar, logicamente ela vai parar em algum número, nesse caso parou aqui no número 7.
O número 7 foi o número que a roleta parou. Mas a pergunta é a seguinte: qual é o espaço amostral dessa roleta? Vamos aqui para a tela. Esta roleta em específico, você consegue reparar o seguinte: você consegue reparar que ela possui números que vão de 1 até 9. Ou seja, o espaço amostral desta roleta, vou chamar aqui de conjunto U, tá? De universo. O espaço amostral desta roleta, ela vai dos números 1 até o número 9. Tá certo? Professor, toda roleta vai ser assim? Logicamente que não, pessoal, tá? Dependendo muito da gincana, dependendo muito do tipo de roleta, você pode ter roletas, inclusive, que não dependem de números. Pode depender de letras. Mas, especificamente, nessa que você está vendo aqui na tela, essa roleta possui números, espaços que vão de 1 até 9. Ou seja, o meu espaço amostral vai de 1 até 9. É possível que a gente tenha a possibilidade ou a chance de, ao girar essa roleta, aparecer, por exemplo, nela o número 11? Não, não tem. Por quê? Porque o espaço amostral ele só vai de 1 até 9, perfeito? Por isso que é muito importante, gente, que vocês consigam determinar o espaço amostral de qualquer situação que você tenha em suas mãos, seja numa questão ou seja, de repente, em um texto. Tá legal? Agora, seguindo em frente, vamos conversar um pouco, vamos falar um pouco, aliás, sobre um outro elemento muito importante da probabilidade, que é o evento. O que é o evento? Vamos aqui para o texto. O evento, ele é qualquer subconjunto do espaço amostral. O evento pode ser representado utilizando-se uma notação de conjuntos, ou seja, por letras maiúsculas. Geralmente, esse evento é o conjunto de resultados satisfatórios. Quer dizer, é um conjunto, aliás, é um subconjunto do espaço amostral que contém os elementos com os quais se calcula a probabilidade. Beleza? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vá lançar um dado, tá? O espaço amostral de um dado, a gente já verificou que são números que vão de 1 até 6. Não se esqueçam que aqui eu estou pegando um dado comum de 6 faces. Além disso, pessoal, você pode, durante seus estudos, se deparar com algum tipo de questão que fale em dado não viciado. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dado não viciado é um dado que possui as suas faces numeradas de 1 até 6. Ou seja, não existe nenhum número que vai se repetir nas faces e muito menos algum número diferente desses que eu estou mostrando aqui na tela agora, tá? Beleza. Aí eu te pergunto o seguinte, o evento aqui é o seguinte, só apagar aqui, agora. O evento que eu quero é, ao lançar um dado, aparecer um número par. Aí, a gente tem que verificar esse número par que está dentro do espaço amostral obrigatoriamente. Ou seja, dentro desse espaço amostral, para números pares, eu só tenho 2, 4 e 6. Mas, professor, vem cá, o 8 não é número par, não? Com toda certeza é, pessoal. Mas o 8 não está no conjunto, ó. Esse conjunto só vai de 1 até 6. Então, quando a gente falar em evento, tá? Esse evento, esse subconjunto, aliás, tem que ser formado por elementos que estejam dentro do espaço amostral. Ou seja, que estejam dentro do conjunto universo, digamos assim, tá? Agora, falando ainda em evento, nós temos dois tipos de eventos aqui. Reparem. O primeiro deles é o evento certo. Esse certo vem de certeza. Por quê? Porque é um evento que possui 100% de chance de acontecer. O outro tipo de evento é o evento impossível, que ao contrário do evento certo, é aquele evento que ele possui 0% de chance de acontecer. Ou seja,
não tem como existir. Novamente, vamos pegar como exemplo aqui o dado, tá? Vou voltar aqui para a tela. Só apagar aqui rapidinho. Então, nós temos aí esse dado, tá? Com espaço amostral de 1 até 6. Vou te dar agora um exemplo de evento certo. Vou chamar aqui de EC, tá? Um evento certo seria o seguinte: qual é a chance de eu lançar um dado, jogar um dado, e nele aparecer um número menor que 7? A chance, pessoal, é 100% de acontecer. Por quê? Porque em um dado, tá? Em um dado comum, não viciado, só existem nas faces números que vão de 1 até 6. Quer dizer, então, que todos eles são valores menores que 7. Agora, falando ainda no dado, vamos falar aqui sobre um evento impossível, por exemplo, né? Aquele que tem 0% de chance de acontecer. Aí vamos supor que eu pergunte o seguinte: qual é a chance de você, aluno, você, aluna, jogar um dado e nele aparecer um número maior que 10? Aí a chance é nenhuma. Por quê? Porque os números só vão de 1 até 6. Então, em um dado comum, em um dado normal, um dado não viciado, não tem como aparecer nenhum número de 7 para cima, né? Com valor igual a 7 ou maior do que 7. Justamente porque o espaço amostral de um dado, ele vai de 1 até 6 somente, tá? Então, é muito importante que você sempre repare esse tipo de situação, ou seja, você tenha total convicção quando você for montar um espaço amostral de qualquer elemento, de qualquer situação que seja. Beleza, então já vimos aqui o evento, já vimos aqui o espaço amostral, e como a gente agora vai verificar, como é que a gente realiza o cálculo, então, da probabilidade. Temos aqui ao meu lado, reparem que a probabilidade, geralmente chamada de P de A, pode ser P de B, P de C, enfim, a letra é o que menos importa, tá? É sempre igual a quem? Ao número das possibilidades que eu quero que aconteça, dividido pelo total de elementos do espaço amostral. Ou seja, essa fração, ela sempre vai ter como resultado um número decimal entre 0 e 1. Quer dizer, então, que ao realizarmos essa divisão, o resultado sempre vai ser 0, alguém. Quem é esse alguém? Depende dos valores dos quais você está trabalhando. E como estaremos trabalhando também com resultados decimais, sempre será possível transformá-lo em porcentagem. O que é mais comum de a gente verificar por aí é o tipo de escrita quando trabalhamos com a probabilidade, tá certo? Vamos aqui um exemplo, olha só. Nós temos agora aqui embaixo de mim, uma moeda. Vamos supor que ao lançar uma moeda, a gente só tem duas chances de acontecer, não se esqueçam. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa. Qual é a chance de acontecer uma das duas? Seja cara ou seja coroa, tanto faz. Ora, a chance é de 50%. Por quê? Por exemplo, eu quero que apareça cara ao lançar uma moeda. Na moeda só tem uma face com cara. Então, é uma face dentro de duas possíveis. Ou seja, a sua fração aí seria igual a 1 sobre 2. E ao dividirmos 1 por 2, o resultado é igual a 0,5, transformando em porcentagem 50%. Né? Então, a metade das chances você tem de aparecer cara e a metade você tem de aparecer coroa. Vamos falar agora de um outro elemento que é um dado, olha só. Vamos supor, então, que eu lance um dado qualquer, tá? E ao lançar esse dado, eu quero calcular ou determinar a chance de aparecer um número menor que 3. Opa, menor que 3, nós temos quantos? Temos 1 e 2, ou seja, são dois valores. Dois valores dentro de quantos? Dentro de 6. Por que de 6? Porque o espaço amostral de um dado sempre é igual a 6. Ou seja, a nossa fração aqui seria igual a 2 sobre 6, onde o resultado seria aproximadamente igual a 33,3%, transformando em porcentagem. Legal? Vamos verificar agora, na prática, como é que isso funciona. Olha só. Nós temos, então, um exemplo aí, tá? Que diz o seguinte:
No exemplo 1, a pergunta é: qual é a probabilidade de obter a face cara no lançamento de uma moeda? Então, reparem que eu quero que apareça cara, tá? E nós estamos lançando uma moeda. Já que eu estou lançando uma moeda, não se esqueçam que o espaço amostral dela ou acontece cara ou acontece coroa. Perfeito? E aí vamos analisar o seguinte aqui, pessoal. Quando eu tenho que verificar o que a questão está te pedindo. Ela quer que apareça cara. Logicamente, a nossa moeda só tem uma face com cara. Então, aqui, ó, o P de A, o valor que vem aqui em cima será igual a 1. Justamente porque só aparece uma cara, tá? Na nossa moeda. Então, a probabilidade, aliás, o que você quer que aconteça, o que você quer que ocorra, a quantidade de vezes ou de elementos que pode aparecer, sempre será o valor do qual você vai colocar na parte de cima da fração, ou seja, no numerador dela, tá legal? Agora, aqui embaixo, você sempre vai, só voltar aqui, você sempre vai colocar o valor total de elementos do espaço amostral, ou seja, como o meu espaço amostral de uma moeda é formado por 2 elementos, estão aqui eles, ó, ou cara ou coroa, então na fração aparece o 2. Bem, a nossa questão já está resolvida. A resposta já é 1/2. Vamos supor que, de repente, a questão te peça para determinar esse resultado em forma de porcentagem. Como é que a gente vai fazer? Se liga aqui na dica, pessoal. No valor de cima, você vai acrescentar 2 zeros, tá? E aí, em seguida, você vai resolver, rapidinho, você vai resolver essa divisão. E aí, logicamente que, ao dividirmos 100 por 2, o resultado é igual a 50. Então, a gente tem 50% de chances de, ao lançar uma moeda, aparecer na sua face voltada para cima a cara. A mesma ideia vale para coroa. Por quê? Justamente porque nós temos aqui no caso, ou cara ou coroa. São 2 chances somente, tá? Como eu quero uma delas, é 50% para cada. Bora mais um exemplo, para você compreender melhor? Olha só. Nesse exemplo 2, temos o seguinte texto. Qual é a probabilidade de obter um número de 2 até 5 no lançamento de um dado de 6 faces? Então, olha só, gente. Temos que relembrar aqui o seguinte. Temos que relembrar qual é o espaço amostral de um dado, tá? Então, a gente tem o espaço amostral de um dado. Lembre-se que, vou colocar bem aqui rapidinho. Vamos lá. O espaço amostral de um dado. Oh, meu Deus. Agora vai. O espaço amostral de um dado é formado pelos elementos ou pelos números que vão de 1 até 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Eu vou chamar aqui de experimento B. Então, eu vou calcular a probabilidade de B, vou calcular o P de B. Perfeito? Turma, não se esqueçam que o valor numérico que vai embaixo da fração sempre será a quantidade de elementos que estão pertencidos, né, no espaço amostral. Ao lançarmos um dado, reparem que nós temos, então, o espaço amostral formado por 6 valores. Então, aqui embaixo vem o 6. Só refazer aqui. Aqui embaixo vem o 6. Beleza. Vamos agora analisar e verificar o que a questão está pedindo. Ela quer números que vão de 2 até 5. Quem são esses números? Olha lá. De 2 até 5. Marquei aqui de vermelho para você perceber quais são os números. E a gente consegue, então, verificar que dos 6 números, de 2 até 5, nós temos uma quantidade de 4 números, tá? Aí, repare o seguinte. Novamente, a probabilidade, o seu resultado, a sua resposta final, ela sempre pode ser obtida de 2 maneiras diferentes. Ou em forma de fração, ou em forma de porcentagem.
Quando a questão não te obrigar a nenhuma ou nem a outra, você é quem vai escolher. Então vamos supor que eu queira a resposta em forma de fração. A resposta é essa que está na tela, 4/6. Mas não se esqueçam que toda vez que você for for resolver questões que envolvam fração, tá? E a fração, ela for a resposta, é sempre preferível que você, se possível for, logicamente, né? Que você simplifique a fração. Por quê? Vamos imaginar que daqui a pouco, né, daqui a algum tempo, você vai realizar uma prova de vestibular, seja o Enem ou alguma outra prova. Ou até mesmo no futuro, mais à frente, você vai realizar uma prova de concurso público. E essas provas, geralmente, elas são com questões objetivas. Quer dizer, são questões que vêm com alternativas para você marcar uma de acordo com a resposta que você achou. Vamos supor, então, que numa das perguntas, essa que eu acabei de te apresentar, tá? Qual a probabilidade de, ao lançar um dado, aparecer números de 2 até 5? A resposta que a gente achou foi 4/6. Mas quando você for marcar a alternativa, não vai aparecer 4/6. Por quê? Porque a resposta é uma fração. E a fração, enquanto resultado, ela sempre deverá vir o mais simplificada possível. Por isso que é bom que você sempre trabalhe, sempre tente, né, simplificar uma fração quando você encontrar uma desse tipo como resposta. Agora, é lógico que você vai simplificar a fração quando ela puder ser simplificada. Caso contrário, deixe ela do jeito que está, tá bom? Bora voltar aqui batalha então. Falando nisso, então, reparem que o nosso resultado aqui foi 4/6. É uma fração formada por 2 elementos pares. Então, a gente pode simplificar essa fração dividindo-a por 2 em cima e embaixo. Quer dizer, então, que 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Então, a nossa fração resultado, né, ou resultante, será igual a 2/3. Falando ainda em forma de porcentagem, vamos colocar bem aqui embaixo, ó, ou P de B é igual a quanto? Novamente, cabe aquela regrinha que eu acabei de te falar. Quando você tiver a fração, nessa fração você acrescenta 2 zeros, tá? Pode ser na principal ou na simplificada, tanto faz que vai dar o mesmo resultado, perfeito? E aí você realiza, aqui no caso, essa divisão. E ao realizarmos a divisão de 400 por 6, ou ainda a divisão de 200 por 3, que é a mesma coisa, você vai encontrar como resultado aproximadamente igual a 66,6%. Perfeito? Então, está aí uma outra maneira de você determinar a resposta de uma probabilidade. Perfeito, pessoal? E aí, com este exemplo, exemplo 2, a gente vai chegando ao final aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi ensinado, tá? Vimos todos os elementos da probabilidade, certo? E como que a gente aplica aqui a fórmula da probabilidade para resolvermos exercícios. No mais é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa outra oportunidade. Até mais.